Olá, meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo para a série Aposentado em Portugal. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre prazos, né? Prazos para ficar fora de Portugal. Todo mundo sabe aí, quem acompanha meu canal sabe que eu fui para o Brasil e passei 3 meses lá no Brasil resolvendo pendências minhas e coisas particulares minhas. E vieram perguntar, depois, um título de residência aqui em Portugal, quanto tempo eu posso ficar fora de Portugal sem perder o título de residência? Eu posso ficar fora de Portugal 1 ano, 6 meses, 2 meses, 1 mês? Tem muita gente respondendo algumas coisas aí, com informações equivocadas e tudo, ou confundindo informações. Então decidi fazer esse vídeo. Quanto tempo você pode ficar fora de Portugal depois que você tiver o título de residência? Então, vem comigo. Bom, pessoal, para vocês saberem como a gente saber quanto tempo a gente pode ficar fora de Portugal depois que a gente tem autorização de residência, vamos pesquisar na internet, no próprio site do CEF nós encontramos essa resposta. Vamos digitar www.cef.pt e aí vai abrir o site do CEF, né? Aí você CEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, aí aqui na coluna esquerda em azul, vamos para o legislação, estrangeiros, clicar aqui na legislação, né? Aí vai abrir a legislação, lei número 102, 2017. Aí quinta alteração da lei do número 23, aí tem tudo explicando aqui direitinho. Aí você clica aqui nessa lei e você vai ver, né, versão em PDF, você vai ver aqui a lei, versão em PDF. Né? Então você, dentro dessa lei aqui, tem várias alterações e tudo, e para você pesquisar. Então o que acontece? Como eu já sei qual é o artigo, eu vou direto para vocês mostrar o artigo. O artigo é o artigo número 85. O artigo 85 dessa lei aqui. Né? Deixa eu ver aqui, vamos mais para baixo aqui, está bem mais embaixo. Artigo número 85, está aqui. Cancelamento da autorização de... Artigo 85, cancelamento da autorização de residência. A autorização de residência é cancelada sempre que seu titular tenha sido objeto de uma decisão de afastamento coercitivo ou de uma decisão judicial, uma decisão de expulsão judicial do território nacional. Ou a autorização de residência tenha sido concedida com base em declarações falsas ou enganosas. Não é o nosso caso. Né? Em relação ao seu titular, existem razões sérias para que cometeu atos criminosos graves. Ou existem indícios reais que tensionem. Também não é o nosso caso. Né? O nosso caso é esse aqui. Sem prejuízo da aplicação de disposições especiais, a autorização de residência pode igualmente ser cancelada quando o interessado, sem razões atendíveis, se ausente do país, sendo titular de uma autorização de residência temporária, 6 meses consecutivos ou 8 meses interpolados no período total de validade da autorização. Ou seja, você tem autorização de residência, a primeira autorização de residência é válida por 1 ano. E depois as renovações são 2 anos. Dentro desse período, você pode ficar fora de Portugal 6 meses consecutivos ou 8 meses interpolados no período total da validade da autorização. Né? Então, nesse artigo aqui, artigo 85, a letra A do número 2 do artigo 85, eu me baseio para poder sair de Portugal. Né? 6 meses consecutivos ou 8 meses interpolados. E aqui, sendo titular de uma autorização de residência permanente, né? Aquela autorização de residência que depois que você reside aqui 5 anos, você ganha uma autorização de residência permanente, que é renovável a cada 5 anos. Então, em 5 anos, você ficar 24 meses seguidos ou num período de 3 anos, 30 meses interpolados. Ou seja, depois que você adquire autorização de residência, você ficar 24 meses fora, é muita coisa, né? Então, para vocês verem como
como é bem tranquilo, é bem flexível aqui, né? Você estando aqui, tendo autorização de residência, você pode ficar até menos de 6 meses, né? Você pode ficar 5 meses e meio fora de Portugal, ou 8 meses, ou menos de 8 meses, né? Interpolado, sair, ficar 3 meses, volta, depois sai, fica mais 2 meses, resolvendo, enfim, visitando parente, enfim. Você consegue ter uma situação bem tranquila aí para ficar fora de Portugal. E tem aqui, a ausência para além dos limites previstos no artigo anterior deve ser justificada mediante pedido apresentado ao CEF antes da saída do residente em território nacional ou em casos excepcionais após a sua saída. Ou seja, se você tem que ficar mais de 6 meses, você sabe que vai ficar mais de 6 meses, antes você vai no CEF e apresenta uma justificativa que eles podem autorizar ou não. Geralmente eles autorizam. Por exemplo, quem está aqui morando aqui em Portugal e tem um parente doente no Brasil, vai visitar, vai coisa assim, você apresenta esses argumentos, né? E eles podem autorizar ou não essa ausência antes de você sair, ou em casos excepcionais após a sua saída. Eu saí e me acidentei lá no Brasil, né? Bati o carro sei lá, alguma coisa assim realmente que impeça a sua volta. Casos excepcionais após a saída você justifica, né? Não é cancelada a autorização de residência aos cidadãos que estejam ausentes por períodos superiores ao previsto número 2, que é esse aqui, quando comprove que durante a sua ausência em território nacional desenvolveram atividades profissional ou empresarial ou de natureza cultural ou social. Ou seja, se eu moro aqui em Portugal, você saiu para desenvolver uma atividade profissional ou empresarial de natureza cultural, você pode ficar ausente mais por períodos superiores, sem problema nenhum. E aqui o cancelamento da autorização de residência deve ser comunicado ao interessado, deve ser notificado ao interessado e comunicado por via eletrônica. É competente para o cancelamento o membro do governo responsável pela administração interna, enfim. Então, pessoal, repetindo, depois que você recebe a autorização de residência, você pode, a residência temporária, que é o nosso caso aqui, que tem menos de 5 anos em Portugal, você pode ficar 6 meses consecutivos ou 8 meses interpolados no período total da validade da autorização. Ou seja, você ganha uma autorização de residência de 1 ano. Você pode ficar até menos de 6 meses consecutivos e menos de 8 meses intercalados. Quando você renova, né, você renovou por mais um período de 2 anos. Dentro desse novo período de 2 anos, você pode ficar até 6 meses consecutivos ou 8 meses interpolados. E assim sucessivamente, até você ter a autorização de residência permanente. Que aí você pode ficar até 24 meses seguidos, né? Ou num período de 3 anos, 30 meses interpolados. Então, depois que você tem a autorização de residência permanente, você consegue ter uma flexibilidade muito boa para ir ao Brasil, para ir ao seu país e resolver as suas atividades aí no Brasil. Tá bom, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado isso aí com o artigo 85, né? Vamos lembrar, artigo 85 dessa lei aqui, lei número 102 de 2017, é o que está previsto aí, o quanto que a gente pode ficar fora de Portugal depois que você obtém a autorização de residência. Bom, pessoal, espero que essas informações aí tiradas do site do CEF tenham diminuído as dúvidas de vocês. Então, depois que você adquire o título de residência, você tem que cumprir os prazos, né, previstos aí. Você pode ficar fora de Portugal, né? Então, depois que você tem o título de residência, você não fica preso a Portugal. Você pode sair, ir para Portugal, ir para o Brasil, ir para outros lugares. Lembrar, né, que esses prazos é fora da Europa, né? Você pode viajar para a Espanha, para a França e tudo, que esse prazo não conta, porque quando eles checam para renovação do título de residência, eles checam o passaporte, o carimbo de entrada e saída da Europa, né? Então, se você for para a Espanha, se você for para a França, os dias que você ficar fora de Portugal, indo para a França ou para a Espanha, dentro da Europa, isso não conta, porque não tem como eles saberem, porque não tem carimbo de saída de Portugal quando você vai para a França, ou vai para a Espanha, ou vai para a Alemanha, ou algo parecido. Isso é realmente quando você sai da Europa que você bota o carimbo no passaporte. Então você tem os prazos aí, prazos que eu acho bastante aceitáveis, né? E vocês, como vocês viram, depois que você tem o título de residência permanente, aí você tem bastante prazo para você sair de Portugal e ir para o Brasil, ou ir para outros lugares aí que você queira, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Por isso que eu fiquei 3 meses
no Brasil, porque eu sabia desses prazos, tenho o cuidado de não ultrapassar o prazo regulamentar previsto na lei, para ficar sempre dentro da lei, sempre tudo tranquilo, tá bom? E outra coisa, né? Eu já tinha perguntado isso pro CEF. O CEF, se você for ultrapassar esses prazos, você pode ir lá antes e perguntar ao CEF e pedir uma autorização especial. Eles podem conceder, dependendo da situação que você falar lá, eles podem conceder um prazo maior. Tô com um título de residência aqui, preciso ir para o Brasil resolver com a dependência, eles podem abrir uma exceção para você, né? Além do que está previsto aí na lei, né? Tudo é conversado, né? Então, eu falei com um oficial do CEF lá, ele falou, não, você vem aqui, se você for ultrapassar esses prazos, você vendo previamente aí informando, a gente pode avaliar e considerar, autorizar você ficar um pouco mais tempo, né? Não, dependendo do que você for falar, né? Que o prazo legal é esse que eu mostrei aí para vocês, tá bom? Então, meus amigos, espero que tenha dirimido as dúvidas de vocês, né, de quanto tempo você pode ficar fora sem perder o título de residência em Portugal. Se inscreva no canal, compartilhe, tem muito mais vídeo para mostrar para vocês. Tchau, tchau.